Bem, os integrantes são Luísa, Cristiano e Vinícius, e a gente escolheu o artigo A Buffer-Based Approach to Rate Adaptation, Evidence from a Large Video Streaming Service, ou seja, né, uma abordagem baseada em buffer para adaptação da taxa de amostragem dos vídeos. Bem, com relação à introdução, traz uns dados interessantes que eu acho importante falar. Das 8 da noite até 1 da manhã, mais 50% do tráfego da internet nos Estados Unidos é composto por serviços de streaming como Netflix e YouTube. A ideia desses serviços é justamente os vídeos começarem imediatamente, logo que eles são abertos pelo usuário, e eles vão ser reproduzidos em diferentes taxas de amostragem. O padrão seria 235 KB por segundo. O cliente, ou seja, o computador em que está rodando esse vídeo, vai escolher a taxa ideal para poder rodar o vídeo, se baseando tanto nas condições de rede, quanto estimando a capacidade de rede que estará disponível. Essa estimação se chama Adaptive Bitrate Selection, ou ABR, que vai ser muito falado aí no artigo. O ABR é um algoritmo, né, que vai tentar maximizar a qualidade do vídeo, escolhendo a maior taxa de reprodução suportada pela rede. Mas, além disso, também vai tentar minimizar o rebuffering, que é o vídeo quando ele para, né, porque o buffer esgotou. Uma abordagem disso seria escolher a taxa de amostragem, estimando a capacidade futura a partir das observações anteriores. Mas, se a rede variar muito, que acontece bastante, uma boa estimação é muito desafiadora. E detalhe, né? De 10 a 22% da experiência do usuário com a rede vai ser marcada por essas grandes variações. E devido a essas variações, esse algoritmo tem que ampliar a capacidade estimada a partir desses ajustes que se baseiam no buffer de playback, né? Que seria basicamente esses frames descomprimidos, né? Já prontos para aparecer na tela que estão ali guardados. A taxa selecionada, ela pode ser tanto conservadora quanto agressiva, dependendo da necessidade. E aí o artigo ele pergunta, né, quando que estimar a capacidade passa a ser de fato uma necessidade? Será que é possível você escolher a taxa de amostragem baseada apenas na ocupação do buffer de playback? Bem, ele também traz aqui, ele esclarece pra gente que tem duas fases de operação. A primeira que seria o momento startup, que é justamente quando o buffer está sendo montado do zero, e a segunda que é o momento estável, quando o buffer já foi montado. Isso é relevante a partir do ponto 2, né, quando ele traz os desafios de um ambiente muito variado. 2.1, a dinâmica do buffer de playback. A ocupação do buffer, ela vai ser dada em segundos, e a cada segundo que roda ali, que passa, 1 segundo do vídeo é mostrado ao usuário e ao mesmo tempo tirado do buffer. O cliente ele vai pedindo chunks, né, que seriam parcelas do vídeo ao servidor, e esses chunks têm tamanhos fixos. No caso do artigo, são 4 segundos. Quanto maior a taxa de amostragem do vídeo, maior vai ser esse chunk em bytes. Se o algoritmo pedir chunks grandes demais para a rede sustentar, eventualmente o buffer vai zerar, né, já que ele não está recebendo chunks o suficiente para sustentar essa velocidade. O 2.2 ele fala sobre a ideia de trabalhar com as estimativas imprecisas. Né? Várias técnicas já foram propostas nesse sentido, e a ideia do artigo é usar uma abordagem baseada no flow da imagem. O cliente mesmo vai poder medir o quão rápido os chunks chegam, e aí ele vai estimar uma capacidade chamada C de T. Né? Essa estimação pode ser complementada numa que você conhece a ocupação do buffer, que seria justamente o fator de ajuste chamado de F, a função, né? F de B. A função de amostragem do vídeo vai ser dada por R, e ela vai ser a relação entre o fator de ajuste e essa capacidade. O que vai variar nas diferentes abordagens vai ser justamente essa função de ajuste. Você pode, por exemplo, maximizar agressivamente a qualidade do vídeo se você considerar que a taxa de amostragem é igual à capacidade da rede estimada, ou seja, né, R é igual a C. Porém, se você quiser ser conservador, definir essa função de ajuste é muito mais difícil, porque o chunk requisitado tem que chegar muito antes do atual rodar. No fim, o desafio vai ser justamente escolher uma função de ajuste que funcione para todos os clientes. Bem, em 2.3 ele traz essa abordagem baseada em buffer, né? Que apesar de ser um desafio achar esse ajuste ideal, ela é muito atraente por conta do playback buffer ser justamente a variável de estado que esse algoritmo ABR vai tentar controlar. O ponto de partida do artigo é criar um algoritmo simples que vai escolher a taxa de amostragem baseada no playback buffer. Então, primeiro, eles vão selecionar a taxa de amostragem com relação ao nível do buffer e só vai funcionar no estado estável. Então, no estado startup, eles vão dar uma melhorada nisso, também considerando a estimação da capacidade de rede disponível. No ponto 3, eles vão falar de algoritmos baseados em buffer. O algoritmo ABR, a definição dele é ser baseado em buffer quando ele escolhe a taxa de amostragem com base na ocupação do buffer atual. Você pode visualizar isso no gráfico, que vai relacionar a ocupação do buffer e a taxa de amostragem do vídeo. Ele vai, o eixo, né, vai de 0 a B máximo, e isso vai se chamar a região possível. E todas as curvas dentro da região vão ser consideradas como parte de um mapa das taxas de amostragem.
3.1 traz critérios teóricos para determinar objetivos. Na região possível, a ideia vai ser mapear todas as funções que vão evitar o rebuffering desnecessário e maximizar a taxa média de amostragem. Para isso, tem 3 critérios, entre eles a função tem que ser contínua e também precisamente, ou melhor, estritamente crescente, né? A taxa, ela vai de mínimo a máximo e o buffer vai crescer de 0 a cheio. Em 3.2 traz os desafios do mundo real, né? Porque todas as contas que ele fez se baseiam na ideia de que é um cenário ideal, um cenário irreal. Então, para contornar isso, também é preciso considerar uma zona de reservatório logo no começo do gráfico, no começo da aplicação. E nesse momento, a taxa de amostragem ela vai se manter no mínimo, né? Para poder acumular aquele buffer. A ideia é sempre manter o nível do buffer acima do reservatório para garantir essa estabilidade perante as flutuações da rede. Esse comportamento ele vai ter que ser garantido pela função escolhida, que com certeza vai estar dentro dessa região possível. Para testar a Buffer Based Approach, foi construído um ambiente baseado na versão de browser da Netflix, com um buffer de 240 segundos e um reservatório de 90 segundos. O valor foi escolhido para garantir um preenchimento suficiente para evitar rebufferings devido à variação do bitrate nos segmentos pedidos. Também foi definida uma relação entre o preenchimento do buffer e bitrate requisitado como uma função, onde é requisitado o bitrate mínimo até o preenchimento do reservatório de 90 segundos, então uma função linear até o bitrate máximo no preenchimento de 216 segundos. Todos esses parâmetros geram rate map abaixo, que representa a função utilizada pelo algoritmo. Apesar de a função representada ser contínua e os bitrates serem discretos, isso pode ser resolvido mudando de bitrates quando a função atinge o limite inferior ou superior para a mudança de bitrate requisitado. Isso representa o BBA0, o algoritmo mais básico possível para este buffer. A fim de comparar a eficiência do BBA0, foram testados 3 grupos aleatoriamente distribuídos pelos ISPs. O grupo controle, que utiliza o algoritmo de seleção de bitrate padrão da Netflix. Um grupo de rebuffering mínimo, representado por um algoritmo que sempre vai selecionar o bitrate mínimo, independente das condições da rede. E um grupo que implementa o BBA0 descrito. Destes grupos foi monitorada a quantidade de rebuffers ocorridos, e através da quantidade por hora foi criado este gráfico, no qual é possível observar que o grupo controle apresentou a quantidade de rebufferings significativamente maior que o mínimo empírico obtido pela seleção de bitrate mínimo. E apesar de ainda apresentar um número de rebuffers maior que o mínimo empírico, o BBA0 ainda assim representa uma redução de aproximadamente 10 a 30% na taxa de rebufferings em comparação com o grupo controle. Apesar de momentaneamente, no tempo 10, o BBA0 parece possuir um número de rebuffers menor que o mínimo empírico, isso não representa uma real diferença estatística, pois a variância do mínimo empírico efetivamente encobre essa taxa anômala. E apesar de apresentar uma taxa de rebuffering significativamente menor, como pode ser visto no gráfico seguinte, isso implicou em um bitrate requisitado significativamente menor e mais inconsistente que o grupo controle, gerando uma experiência pior para o usuário. Esse fenômeno pode ser atribuído ao fato de que o tamanho do reservatório escolhido foi arbitrário e representa aproximadamente 40% do buffer, resultando em um espaço significativo do buffer, onde o vídeo sempre seria requisitado com um bitrate mínimo. Para melhorar o bitrate médio requisitado, é necessário alterar de um reservatório estático para um reservatório dinâmico. Partindo do princípio que a função do reservatório é evitar a interferência da variação do bitrate na taxa de rebuffering, o melhor caminho é definir o reservatório com base na taxa instantânea. O gráfico mostrado representa visualmente o cálculo do reservatório feito com base no tamanho dos segmentos de vídeo requisitados, ao invés de simplesmente o bitrate, onde o tamanho do reservatório é aumentado se o tamanho do segmento baixado ultrapassa a média obtida pelo comprimento do segmento, multiplicado
pelo mínimo bitrate disponível e reduzido quando o tamanho do segmento se torna menor, que é a média. Este novo algoritmo, denominado BBA1, ao ser comparado com os algoritmos anteriores, demonstra uma pequena melhora na redução de rebuffers, mantendo a redução entre 20% e 28%, ao invés de 10% a 30%, e uma melhora significativa na média de bitrate requisitada. Enquanto o BB-Zero requisitava vídeos entre 100 e 200 kB por segundo piores que o grupo controle, o BBA1 requisita segmentos apenas entre 50 e 150 kB por segundo piores que o controle. Dessa forma, a taxa de rebuffering e a qualidade requisitada são significativamente melhoradas pelo reservatório dinâmico. Porém, ainda podem ser melhoradas ao se alterar como o algoritmo se comporta durante a startup phase. Certo. Meu nome é Vinícius e eu vou concluir o vídeo de apresentação. No artigo, ele comenta que a maioria das diferenças entre as taxas de vídeo para o grupo utilizando o algoritmo BBA1 e o grupo controle foram durante a fase de inicialização, ou startup phase, em que a abordagem BBA1 acabava sendo muito conservadora nessa etapa, visto que o tamanho do buffer ainda era muito pequeno. Então, ele botava uma taxa de qualidade do vídeo muito baixa, e visto que com a taxa de amostragem que ele tinha, ele considerava que a internet estava muito ruim e precisava desse carregamento muito rápido. Por isso foi idealizado o algoritmo BBA2, que é mais agressivo nessa etapa de inicialização, tentando estimar o comportamento da capacidade dessa fase. Assim, ao iniciar o vídeo, o algoritmo escolhe uma qualidade melhor de vídeo caso o tamanho do buffer aumente 8 vezes mais rápido que é esvaziado. E esse valor é reduzido de acordo com quanto o buffer aumenta até ser apenas 2 vezes, momento em que a fase de inicialização se termina e começa de fato a fase estável. Durante a testagem, o algoritmo BBA2 foi quase idêntico ao do grupo controle, e até melhor após os 2 primeiros minutos, uma vez que, após esse tempo, o vídeo começa a se comportar como no estado estável, onde o artigo comenta que o algoritmo é onde se dá melhor. Mas na testagem foi observado também que o algoritmo BBA2 acabou tendo mais rebuffering que o algoritmo BBA1. Mas ainda assim, o 2 teve uma quantidade muito similar ao do grupo controle, e isso se explica pelo fato de que o algoritmo BBA1 era extremamente conservador. Então ele tinha quase nenhum rebuffering porque ele estava sempre com a qualidade mais baixa. Então, como ele acaba sendo um pouco mais agressivo, tem uma quantidade maior de rebuffering. Após a estruturação do algoritmo BBA2, para tentar melhorar a experiência do usuário, foi pensado o algoritmo BBA-Others, que minimiza a mudança das qualidades de vídeo ao observar o tamanho dos próximos pacotes. E novamente, durante o teste do algoritmo, foi muito similar ao caso controle, comparado ao número de trocas. Porém, houve uma redução de até 30% na taxa de rebuffering, tendo assim uma diferença muito significativa. E assim concluindo, o artigo reforça que os algoritmos demonstrados apresentam uma melhoria significativa para a aplicação nos serviços da Netflix, mostrando que estimar a capacidade futura da rede é desnecessária no estado estável, steady state, sendo necessária apenas durante a inicialização, startup state, onde o tamanho do buffer ainda não é confiável para o cálculo utilizando o procedimento padrão do algoritmo.